discutindo esse tema por aqui também. Mas primeiro, posição do Flamengo, pelo que o Flamengo briga nesse Campeonato Brasileiro, tá na 5ª posição agora, encostando no G4, né? Eu acho que, obviamente, se o Flamengo confirmar a subida de produção, se o Flamengo conseguir se consolidar, que eu ainda não considero consolidado, o Flamengo vem de 2 bons jogos, né? Um jogo muito bom contra o Fluminense, não nenhuma exibição de gala, mas foi um bom jogo do Flamengo contra o Fluminense, uma vitória merecida, e hoje um bom jogo também, né? Primeiro tempo, um ótimo jogo, um ótimo jogo. Então dá para te chamar, né, de 2 jogos de recuperação, 2 jogos que começam a dar ideia para a gente do que o Flamengo do Sampaoli é capaz, mas ele vinha de jogos ruins antes. Então, a meu ver, carece ainda de uma consolidação, né, dele se firmar, dele manter uma regularidade que ele não chegou a ter ainda nesse Campeonato Brasileiro. Mesmo em jogos que ganhou, o Flamengo jogou mal. Bahia, por exemplo, com 2 jogadores a mais na Bahia, o Flamengo ganhou, com 2 a mais e jogando mal. E tendo trabalho e sofrendo pressão do Bahia até o fim do jogo. Então carece de uma regularidade. Estou olhando aqui também a classificação. Eu respeito muito, né, a campanha que está fazendo o Botafogo, mas eu tendo a concordar com o Renato. Acho difícil o Botafogo conseguir segurar essa onda de liderança. Eu acho que ele pode até ser um time que vai conseguir permanecer, por exemplo, no G6 durante o Campeonato Brasileiro, né? Mas ele tinha uma vantagem de 5, agora tem uma vantagem de 2. E ele perdeu, por exemplo, Goiás. Não é um bom sinal. O Botafogo perdeu para o Goiás, perdeu para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ok. Mas para o Goiás, que é um time que está lá embaixo, pode acontecer com um acidente, mas eu acho que é um sintoma, eu acho que é um pequeno sinal de que o Botafogo não é um time tão consistente, tão forte assim. Não acredito que o Botafogo vá lutar pelo título. Então, Gabi, respondendo a sua pergunta, quem é que vai lutar pelo título? Porque aí depois tem Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo. Aí tem o Fortaleza ali em nono. Eu acho que depende de 2 times. Quem vai lutar pelo título depende de Palmeiras e depende do Flamengo. Porque o Flamengo continua tendo um grande elenco, continua tendo individualmente um time muito poderoso. A gente sabe que esse time do Flamengo, se encaixar, ele se torna um time do mesmo nível do Palmeiras, por exemplo, né? Não com a mesma história, regularidade recente, não com o mesmo histórico vitorioso recente, mas o Flamengo, não custa lembrar, é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Para quem já esqueceu, isso aí tem coisa de 6 meses. Então, esse Flamengo se encaixar na mão do Sampaoli, eu acho que... E o Palmeiras, por exemplo, não der as rateadas que deu nas últimas rodadas, quando empatou com o Bragantino em casa, empatou com o Santos fora de casa, fez um jogo ruim contra o Fortaleza, perdeu fora de casa. Se o Palmeiras se reencontrar no seu nível mais alto e o Flamengo encaixar, aí eu temo que o campeonato vai acabar reduzido a esses 2 times. Eu acho que vai acabar sendo uma disputa entre esses 2 times. Se o Flamengo continuar com alguma irregularidade e o Palmeiras também não for a sua melhor versão, como ainda não foi em 2023, aí pode ser que os outros times que estão ali nas cercanias, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, talvez esses. Pode ser que eles consigam beliscar alguma coisa. Mas vai depender de Palmeiras e Flamengo, que tem os 2 melhores elencos do Brasil, nivelarem o campeonato não pelo mais alto nível, e sim por um nível mediano. E aí, Renato, está na mesma página? O seu maior candidato, eu imagino, ao Campeonato Brasileiro seja o Flamengo. Não sei se eu palpitei certo. Se é o Flamengo, não, desculpa, o Palmeiras. O Palmeiras. Eu acho e aí, que o na adversário a ser sequência, batido, quem seria? o adversário a ser batido é o atual campeão, é o Palmeiras, que continua a ser o time mais regular. Até mesmo quando joga mal, arruma um jeito de ganhar. Então, é o adversário a ser batido. Mas eu acho que ele não é impossível de ser derrotado, né? Quer dizer, nós estamos todo mundo muito perto ali. Em termos de pontuação e de, vamos assim dizer, potencial do time, eu colocaria Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo e Fluminense nessa briga. Em termos da pontuação atual do campeonato e barra capacidade do time. Agora, eu acho que tem 3 elencos que, se acertarem, esses 3 é que vão disputar, que são Palmeiras, Atlético e Flamengo. O Cudê anda muito irregular no Atlético, mas o Atlético tem um timaço. O Atlético tem, inclusive, um banco de reservas, que talvez seja o banco de reservas mais forte do futebol brasileiro. E tem o Hulk, que, quando está bem, é um fator de desequilíbrio. Então, eu ainda acho que, se o Flamengo se acertar e o Cudê conseguir dar uma regularidade maior ao Atlético,
Palmeiras, Atlético e Flamengo seriam, na minha opinião, realmente os 3 postulantes ao título. Agora, Grêmio e Fluminense, que tem, vamos assim dizer, times tecnicamente um pouco mais fracos, o Grêmio, para mim, é uma surpresa estar onde está. Mas o Grêmio e o Renato têm toda uma simbiose lá que dá certo, né? Mas estão juntos e estão no páreo também. Mas candidatos, Palmeiras, Atlético e Flamengo, pela força dos seus elencos. O Flamengo depende muito, exatamente do que o Ilan falou, da regularidade. Porque o Flamengo, com o São Paulo, ele fez 3 jogos bons. Ele fez o primeiro Fla-Flu, em que ele teve 45 minutos de domínio absoluto, mas foi incapaz de ganhar o jogo, mesmo quando ficou com 1 a mais. Mas foi uma boa atuação. Teve o segundo Fla-Flu, onde ele foi nitidamente superior ao Fluminense e ganhou por 2 a 0. E teve esse jogo de hoje, nos primeiros 45 minutos, que foi um passeio. Mas o Flamengo, por exemplo, como bem lembrou o Elan, sofreu para ganhar de um Bahia com 2 a menos. Sofreu para ganhar de um Corinthians, que talvez até tenha tido as melhores chances de gol. O Flamengo achou um gol do Léo Pereira, manco lá Sofreu com o Cruzeiro uma semana atrás, né, Renato? Sofreu muito com o Cruzeiro uma semana atrás. Agora. E não ganhou, empatou. Então, quer dizer, entre o primeiro Fla-Flu e o segundo, o Flamengo fez vários jogos ruins. Agora não, agora é o segundo jogo seguido que ele joga muito bem e dá uma certa esperança. Vamos ver agora contra o Racing. O Flamengo tem que ganhar do Racing. Se o Flamengo não ganhar do Racing, ele corre um sério risco de ser eliminado ainda na fase de grupos. Porque, eu insisto, se depender do Racing contra o Nublense, o Racing tranquilamente deixa o Nublense ganhar para eliminar o Flamengo. Os argentinos são useiros e vezeiros em fazer essa coisa do jogo, do regulamento, para eliminar um adversário mais forte lá na frente. Agora, se o Flamengo ganha bem do Racing, por exemplo, ele vai acabar sendo segundo do grupo da mesma maneira. A situação da pontuação não permite que ele sonhe com o primeiro lugar, porque o Racing não vai perder do Nublense, a não ser que ele, Racing, queira, por uma questão de interesse. Então, o Flamengo vai classificar em segundo lugar. Vamos ver. E tem ainda a Copa do Brasil, né? Amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver o que aguarda os 8 classificados, né? Mas se o Flamengo conseguir encontrar uma regularidade, e principalmente se ele se mantiver perto do Palmeiras até a janela, aí o Flamengo vira realmente um adversário muito perigoso, porque o Flamengo vai contratar forte na janela. O Flamengo já tem o Rossi, goleiro que está vindo aí, já contratou o Luiz Araújo, está tentando o Alan e o De La Cruz. Ele pode realmente aí passar a ter um elenco quase que perfeito. E aí ele vira candidatíssimo. O que ele não podia fazer é o que ele não está fazendo. Ele não podia deixar o Palmeiras abrir muito, porque se o Palmeiras abrir muito, não tem como descontar.